Olá, boa noite. Acabamos de passar pelo carnaval. Dessa vez, o Rei Momo ficou no seu castelo. Foi orientado pela necessidade do distanciamento social. Ele pode não ter gostado, mas eu acredito que foi bom para ele. Outros personagens do carnaval que também não saíram para desfilar esse ano foi o Mestre Sala, a Porta-Bandeira, o Sambista. E Olinda, aqueles bonecos gigantes também ficaram em casa. O que ainda não estou sabendo é se o Pierrot, o Arlequim e a Colombina, um pouco com menos expressão, mas sobre eles eu não sei. Antes da minha conversão aos 17 anos, eu frequentei alguns ambientes de carnaval em clubes como o CPA. Interessantemente, lá não tinha personagens como o Rei Momo, como a Porta-Bandeira. Não tinham esses personagens. Mesmo assim, eu tinha muita curiosidade para saber o que se passava nesses lugares, onde aconteciam os carnavais, lá em Campinas, São Paulo. Tendo ou não tendo esses personagens. E um dia eu fui para saciar essa minha curiosidade. E também queria estar junto com alguns amigos que disseram para mim que iam. A verdade é que no carnaval esses meus amigos não estavam nem aí para mim. E como eu disse na semana passada, carnaval não é somente fantasia, samba e alegria. Meus amigos, eles competiam entre eles quem beijava mais meninas. No meio de tanta gente, bebida não era somente para maiores de 18 anos. Muita gente fumando maconha, muita gente enfiando a camiseta torcida na boca, colocava éter. Para quem não conhece, o lança-perfume, que, aliás, hoje em dia é ainda mais perigoso, colocaram clorofórmio, cloreto de etila. E eu conto dessa forma para vocês como alguém que Deus super protegeu. Se eu tivesse participado desses campeonatos de quem beija mais, ou da bebedice, ou do uso de entorpecentes, talvez eu não tivesse a coragem de compartilhar isso com vocês. Mas o fato é que eu estava nesse ambiente e Deus me protegeu de decisões ainda mais tolas. Poucos anos depois de convertido, eu comecei a entender melhor a preocupação de várias igrejas em oferecer eventos como acampamentos durante a época do carnaval, para os irmãos e irmãs da igreja. De uma forma, eu percebo que essa é uma oportunidade para não deixar a comunidade à mercê da forte cultura sexual que nós temos no Brasil. Ainda mais numa época em que o sexo é ainda mais barateado. Certa vez eu perguntei para um amigo americano, por que é que americano gosta tanto de filme de guerra? E ele me respondeu com uma pergunta, por que é que brasileiro gosta tanto de filmes com mulher com pouca roupa? Aquela resposta à pergunta dele me fez pensar no nível de sensibilidade que nós temos enquanto brasileiros quando vemos cenas picantes em filmes e seriados. Eu até gostaria de dizer que o brasileiro tem os olhos calejados para a nudez, para a sensualidade. Mas a verdade está bem longe disso. Desde pequeno eu tenho sido doutrinado por Hollywood para achar bonitinho a mulher que larga o seu marido para estar com outros. Desde cedo eu tenho sido doutrinado pela TV brasileira a pensar que o sexo é a mesma coisa que amor. E essas coisas influenciam a nossa cultura, e a nossa cultura influencia a forma como enxergamos o mundo. Agora, sem o Espírito Santo que habita em todos nós que já cremos em Cristo, nós não conseguimos enxergar além disso, além da cultura desse mundo. Paulo, ele escreveu, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Sem a lente divina, nós não conseguimos afirmar, por exemplo,
que Satanás usa o sexo para nos enganar. O sexo ele foi criado por Deus como algo muito bom, mas que possui um tempo e um como certo para nós desfrutarmos. Satanás ele trabalha sem parar para que nós acreditemos, como ele faz com Eva, que Deus está errado, levando-nos a acreditar que podemos desfrutar do sexo como e quando nós bem entendemos. Outro exemplo é que sem a lente divina nós não percebemos quem é o Criador e como ele opera para nos auxiliar. De novo, Paulo ainda falando para a igreja de Corinto, as tentações em sua vida não são diferentes daquela que outros enfrentaram. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Então, sem essa compreensão espiritual, nós não conseguimos julgar as nossas atitudes apropriadamente. Sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos perceber que Deus está presente para nos auxiliar contra todas as tentações. E por que eu estou falando disso? Porque o foco do nosso tempo de estudo hoje é o texto de Gênesis 39. Cuja estrutura literária aponta exatamente para a integridade de José quando ele foi tentado sexualmente pela mulher de Potifar. Potifar, que era o capitão da guarda e oficial do faraó. Se você não estava presente nos últimos 2 domingos, vale lembrar aqui que nós estamos numa série de estudo expositivo do último trecho do livro de Gênesis, que vai do capítulo 37 ao capítulo 50. No capítulo 37, nós vimos um pai viúvo que tinha 12 filhos homens, sendo o 11º o seu preferido. E por deixar bem claro a sua preferência por ele, os outros irmãos tinham ciúme. O texto chega a dizer que tiveram ódio, porque José, esse 11º filho, o filho preferido, teve 2 sonhos que o apresentava como instrumento de salvação para toda a família. Numa determinada situação, os irmãos vendem José a uma caravana de comerciantes que estava a caminho do Egito. Eles manipulam a situação para que o pai, Jacó, pensasse que José havia sido devorado por animais selvagens. Em Gênesis 38, um capítulo singular nesse trecho todo, ele tem o holofote na vida de Judá. E ele se casa com uma mulher cananita. Com ela ele tem 3 filhos. E o primeiro se casou com uma mulher chamada Tamar. Mas ele, o filho primogênito de Judá, teve sua vida tirada pelo Senhor. O segundo filho, ele cumpre com sua obrigação de cunhado, o chamado levirato. Ele se casa com Tamar, mas também tem a sua vida tirada pelo Senhor. E o texto fala que eles foram perversos. Com medo que acontecesse algo assim com o terceiro filho, na época que ele ainda não tinha idade para se casar com Tamar, Judá, ele combina com Tamar que ela voltasse para a casa de seus pais e esperasse até que Selá, é o nome do terceiro filho, tivesse idade suficiente para se casar com ela. Mas quando Selá se torna adulto, Judá não leva ela até Tamar, ou ele até Tamar. Então, e ele nunca teve a intenção de fazer isso. Aí, Tamar, ela bola um plano, e um plano que dá certo. Ela consegue que seu sogro, Judá, naquele momento já viúvo, tivesse relações com ela para que ela engravidasse. E quando a barriga dela já está grande, disseram para Judá que ela havia se prostituído. E por causa disso, ele pede para levarem ela para fora e que a queimasse. Mas antes que isso acontecesse, ela consegue provar quem é o pai daquela criança. O próprio Judá. E é aí que Judá diz que ela era mais justa do que ele. E essa é uma afirmação que muda a vida desse homem. A partir dessa afirmação, existe uma mudança na vida desse homem. Dessa gravidez de gêmeos, vem 2 filhos, e Pérez, um dos filhos, é aquele por cuja descendência vai dar à luz o nosso Salvador, Jesus Cristo. E agora começa o capítulo 39. E eu quero ler todo ele, mas não sem antes orar.
E em seguida eu quero apresentar para vocês a estrutura literária desse capítulo. Senhor, muito obrigado por ter nos trazido aqui juntos, para que hoje pudéssemos abrir a Tua palavra, olhar para o texto sagrado e pudéssemos aprender. Esteja conosco, Pai, nos ensinando. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, abram suas Bíblias em Gênesis 39. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Você acompanha na versão que você tem em mãos. Começa assim. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. E agora que já lemos Gênesis 39, e não se espantem, a leitura da palavra do Senhor foi uma das partes mais importantes do nosso culto a Deus aqui. Eu quero mostrar como é a estrutura literária desse capítulo, porque isso vai mostrar qual a ênfase do autor de Gênesis, Moisés, nesse capítulo. Do versículo 1 até o versículo 6, o autor ele apresenta a prosperidade de José, apesar de ser escravo na casa de Potifar. Interessantemente, dos versículos 20 a 23, os últimos, o autor também apresenta a prosperidade de José, apesar de ser prisioneiro pela ordem de Potifar. Então, nós temos aqui um conteúdo semelhante no início e no final desse capítulo. Dos versículos 6 e 7, nós lemos sobre a tentação que José recebeu. Nos versículos 13 a 19, nós lemos sobre a acusação que José recebeu.
E no meio dessa estrutura está exatamente o que o autor quis destacar, que não tem paralelo nessa estrutura. É o coração da estrutura e nos diz sobre a integridade de José. A linha C dessa estrutura, ela responde o porquê de José ser acompanhado da presença de Deus e prosperar. As linhas A e a linha do gráfico no slide. As linhas B e B', elas mostram as situações de quando a integridade de José foi manifestada. Ao invés de ceder ao convite da mulher de Potifar, José se manteve puro e íntegro. E sabe o que torna isso mais interessante? É que a estrutura literária de Gênesis 38 destaca exatamente o oposto da integridade de José. Destaca o relacionamento sexual impróprio que Judá e Tamar tiveram. E de fato, há várias outras relações feitas pelo autor de Gênesis entre Judá e José, e que nos conduz a comparar a atitude desses dois filhos de Jacó, e até mesmo a entender o porquê de Gênesis 38 ser como que um parêntese na narrativa do último trecho de Gênesis. Uma relação, por exemplo, é que nem José e nem Judá estão mais na casa do seu pai. Além disso, tanto no versículo 1 do capítulo 38, quanto no versículo 1 do capítulo 39, traz uma palavra logo de cara que nos faz pensar nesses dois personagens. Gênesis 38:1 começa dizendo: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos. E isso quer dizer que Judá ele se mudou da casa onde ele morava com os seus irmãos e foi para um outro lugar. Agora, em Gênesis 39:1, esse verbo descer, ele também está no presente, mas uma forma verbal que a gente precisa traduzir na voz passiva, e fica... Isso é uma tradução literal. Então está lá, agora José foi descido para o Egito. Você não vai encontrar isso nas versões portuguesas. Mas isso significa que ele foi levado para lá. E como nós já estudamos, Judá, ele se muda para a casa do seu pai voluntariamente, mas José não. Ele tinha sido vendido, ele foi à força para lá. Mesmo assim, mesmo José agora numa condição de escravo, a presença do Senhor era notória na vida de José, a ponto de Potifar ter facilmente percebido a presença de Javé, de Deus, o Senhor, com José. E note que a razão da prosperidade de José era a presença de Deus com ele. E isso deveria nos fazer reavaliar o significado de prosperidade. Especialmente porque tem muitas pseudo-igrejas aí ensinando barbaridade sobre o significado de ser próspero. São igrejas gananciosas que atraem pessoas gananciosas, porque elas são seduzidas pelo slogan de dê 1 e receba o dobro, ou dê 10 e você vai receber 100 de volta. Olha bem para o versículo do slide e note o significado de ser próspero ou ser abençoado, como dizem outras versões. A Nova Versão Transformadora, ela captou bem o significado de prosperidade aqui. Na Transformadora diz o seguinte: Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Em outras palavras, a presença de Deus no caso de José garantia a ele sucesso em tudo que ele realizava. Mas não se engane, essa não é uma história de um homem de sucesso chamado José. Essa é a história de um Deus fiel, que cumpre as suas promessas e usa José como instrumento de bênção. E o sucesso com o qual José realizava tudo o que fazia, não era para engrandecer o nome dele mesmo, de José, mas o nome de Javé, Deus, Senhor. Aliás, nesse caso, instrumento de bênção para um povo que nem era o dele. Sabe o que isso significa? Que aqui nós temos uma amostra grátis da promessa que Deus havia feito para Abraão.
que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. E isso, mais uma vez, nos lembra que todo o Antigo Testamento foi escrito com o propósito de revelar Jesus Cristo, o Messias, o homem-Deus, ele que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Foi o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta. Em última análise, Deus abençoar um egípcio por meio de José nos remete a pensar em Jesus Cristo, abençoando todas as pessoas que nele tiver fé, e de todas as nações, não somente os descendentes de Abraão, o povo hebreu. Nós também somos exemplos disso, porque fomos abençoados, nós que cremos, apesar de não pertencermos à descendência de Abraão, ao povo de Israel, ao povo judeu. Jesus Cristo, ele é o ápice da promessa que Deus fez a Abraão. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todo mundo pode ser abençoado. Ou seja, desde que tenhamos fé na sua morte e na sua ressurreição, na ressurreição de Jesus, na morte de Jesus. Eu acho fantástico essa questão de Potifar, inclusive, perceber quem era o Deus de José, o Senhor, Javé. Aliás, vocês notaram quantas vezes a palavra Senhor, essa que a gente traduz aí, que eu estou falando às vezes Javé ou Yahweh, vocês perceberam quantas vezes aparece nesse versículo? Ou desculpa, nesse capítulo? Se você pensava que José estava sozinho lá no Egito, porque ele foi vendido como escravo, ficou longe da sua família, eu sugiro que vocês repensem. Existe uma grande sugestão do porquê Moisés relatou tantas vezes que o Senhor estava com José. E essa sugestão é exatamente isso. José não estava sozinho. Ele estava acompanhado de ninguém menos ou mais do que o próprio Deus. E que dá sucesso em tudo o que ele faz. E por isso, abençoa outras pessoas que inclusive as leva a perceber o Deus que está por detrás da vida deste homem íntegro, José. Por causa da bênção de José na vida de Potifar, ele deixou José cuidando de todos os seus bens, e a única preocupação que Potifar tinha era com a sua própria comida. Aqui no nosso meio, nós temos engenheiros, professores, motoristas, empresários, policiais, vendedores, enfermeiros, nutricionistas, dentistas, faxineiros, funcionários públicos, gente que trabalha em casa. Nós temos gente com diversas ocupações aqui, com diversos tipos de trabalho. E eu quero lhes provocar positivamente com 3 perguntas. Primeira, qual é a sua fama no seu trabalho? De uma outra forma, como você é conhecido no seu trabalho? Uma pessoa séria? Uma pessoa diligente? Um profissional sem igual? Um brincalhão? Um preguiçoso? Um mentiroso? Uma pessoa amiga? Antes de eu ir para o seminário, eu trabalhava numa multinacional. E quando eu fui pedir as contas, a minha gerente, ela disse, que pena, você é alguém que trazia alegria para o nosso grupo. Eu não sei se esse é o melhor elogio que alguém poderia receber, mas eu gostei de ouvir aquilo. A segunda pergunta, as pessoas no seu trabalho sabem que você é crente? Sim, não, algumas. E a terceira pergunta, a forma como você trabalha revela o Deus em que você acredita?
Não é raro eu ouvir conversas ou até mesmo ouvir perguntas que me mostram um entendimento a respeito do trabalho que eu também já tive. Que o trabalho do pastor, que o trabalho do missionário é um trabalho santo, um trabalho que tem valor, um trabalho para a eternidade, enquanto qualquer outro trabalho é uma atividade secular. E essa compreensão está muito longe da verdade. Não foi só uma vez que me perguntaram a respeito disso. E um querido amigo, falando dessa situação específica, ele me disse que não queria mais trabalhar, e ele usou essa palavra, secularmente. Ele queria ser pastor ou se dedicar exclusivamente para o trabalho da igreja. E foi aí que eu mostrei para ele o que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, quando ele se dirige aos escravos. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Percebam então que a motivação do escravo deveria ser o reconhecimento de quem Deus é. Quando sabemos quem Ele é impossível não temê-lo. Talvez até seja, se você ignorar essa verdade. A motivação não era para prioritariamente agradar os homens, mas agradar a Deus. Veja, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E a pergunta que eu fiz para esse meu amigo, depois de ler esses versículos, e que também faço para vocês é: que tipo de trabalho esses escravos faziam que os levava à possibilidade de receber a herança, a recompensa da herança? Será que eles tocavam numa banda gospel? Será que eles faziam uma campanha de cestas básicas para entregar aos mais carentes? Será que eles ensinavam a Bíblia aos que não sabiam ler? Será que eles pregavam aos domingos? Ou aos sábados? Ou às sextas? O que é que esses escravos faziam a ponto de poderem receber do Senhor a recompensa da herança? Não tenham dúvida. O trabalho desses escravos em nada tinha a ver com a pregação da Bíblia, com dirigir louvor, com promoção social. Mesmo assim, a forma como eles trabalhavam, quando debaixo da orientação de Deus, os levavam a ser recompensados. José era escravo. Na casa de Potifar, ele fazia o que o seu dono lhe ordenava. Seguramente não era para ensinar a Bíblia. Aliás, a Bíblia nem existia ainda. Não era para cantar hinos de louvor, não era para evangelizar. Mas o fato de fazer o que devia fazer com excelência, o fato de fazer bem, levava o oficial da guarda, esse capitão do Egito, uma nação politeísta, a notar que havia um Deus que era verdadeiro e abençoava José. José não era somente um rapaz atraente de boa aparência. Ainda que na posição de escravo, José era um jovem piedoso, ciente que Deus orquestrava a história e que de alguma forma ainda o usaria em benefício da sua família, conforme aqueles sonhos que ele teve lá em Gênesis 37. Até que isso viesse a acontecer, José ainda sofreria bastante. Até mesmo a sua boa aparência, que ele puxou da mãe dele, de Raquel, porque é dito em Gênesis 29:17 a mesma coisa sobre Raquel. Até mesmo a sua boa aparência lhe causou problemas. Porque a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo, começou a tentá-lo, e ela não era nada sutil, pelo contrário, era bem direta. E ela dizia: "Vamos, deite-se comigo." Mas a resposta de José foi tão boa que eu convido você a grifar ela na sua Bíblia.
Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E antes que alguém coloque a culpa na beleza física de José, eu quero mostrar para vocês o que Ambrósio, um dos pais da igreja, ou seja, um teólogo dos primeiros séculos depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Olha o que ele escreveu. Embora, falando de José, fosse atraente de se olhar e muito bonito na aparência, ele não direcionou o encanto de seu semblante para o erro de outra pessoa, mas o manteve para ganhar graça para si mesmo. Apesar de ser um jovem atraente, não foi sua beleza que ajudou a se tornar o administrador na casa de Potifar. Não foi isso que fez com que Potifar concedesse favor a ele. Também não seria isso que colocaria em risco José dar sequência ao plano de Deus em tê-lo como instrumento de bênção. José, ele não se utilizou da sua boa aparência para seduzir a mulher de Potifar ou qualquer outra mulher. José, aqui, é exatamente o oposto ao jovem que caiu na cilada da mulher promíscua e adúltera, que nós lemos lá em Provérbios, capítulo 7. Eu vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. E o final do capítulo 7 de Provérbios diz: a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Perceba o preço que a Bíblia apresenta para aqueles que são seduzidos pela imoralidade sexual. Você vai pagar com a sua vida. E eu acredito que esse teria sido o final da vida de José, caso ele tivesse aceitado o convite dessa mulher, que sussurra as palavras da mulher adúltera de Provérbios 7. Observe as razões pelas quais José não cai na armadilha da mulher de Potifar. Primeiro, por causa da boa relação que ele tinha com Potifar. E segundo, por causa da boa relação que ele tinha com Deus. Aceitar o convite da mulher seria tanto uma transgressão contra Potifar, como contra Deus. E o fato de José aqui estar sendo destacado como um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, nos provoca a pensar sobre a importância da integridade que devemos ter, se é que também queremos ser instrumentos de bênçãos nas mãos do nosso soberano Deus.
É isso que significa a posição íntegra de José, estar bem no meio da estrutura literária desse capítulo, que tem, tanto no começo quanto no final, a apresentação de José como alguém acompanhado pelo Senhor, e que dava a ele êxito em tudo que ele realizava. E olha que a mulher de Potifar insistia com José dia após dia. E dia após dia, José se mantinha íntegro, com uma dica que eu peço para todos vocês novamente. Grifem na Bíblia de vocês. Ele evitava ficar perto dela. Meu irmão e minha irmã, existe alguém lhe tentando nessa área? Não fique perto dele ou dela. Você tem problemas com pornografia? Não demole. Fique longe do computador, fique longe do celular, ou use os dispositivos eletrônicos em ambientes seguros, vigiados, coloque um programa. Olha o que o apóstolo Paulo ensina a fazer quando a tentação é no campo sexual. Fujam da imoralidade sexual. E foi exatamente isso que José fez. Quando a mulher de Potifar viu que não tinham empregados ali ao redor da casa, ela agarra José pelo manto e diz novamente: vamos, deite-se comigo. José fugiu, deixando o manto nas mãos da mulher. Só que foi exatamente esse manto que ela usou como uma falsa evidência para acusar José numa tentativa de estupro. E essa é a segunda vez na história de José que uma roupa dele é usada para dar uma notícia falsa. A primeira para enganar Jacó. Induziram ele a acreditar que José havia sido devorado por animais, se lembra? No versículo 14 de Gênesis 39 aqui, quando ela está inventando a história do que aconteceu para os seus empregados, ela coloca a culpa no seu marido por ter trazido José. E ela fala de uma forma, num tom bem racista, aquele hebreu. No versículo 17, ela começa a contar a história fraudulenta que criou agora para o seu marido, para Potifar. No versículo 19, o narrador da história diz, literalmente, que a raiva dele, de Potifar, acendeu. E eu acho interessante que o narrador diz que isso aconteceu depois dela ter insinuado que a culpa era dele. Ele é seu escravo. Olha como o seu escravo me tratou. Ou vou falar de outro jeito diferente. Olha como o seu escravo me tratou. Surpreendentemente, José, ele não sofre uma pena capital pela acusação da tentativa de estupro. Ele não é queimado, ele não é degolado, ele não é enforcado, ele não é jogado para animais famintos. Ele é posto na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E por que Potifar não executou José? Será que é porque ele tinha alguma dúvida da legitimidade da acusação que a esposa dele havia feito? Alguns teólogos acham que sim. Eu não consigo encontrar evidências no texto para afirmar isso, mas eu consigo dizer, sem sombra de dúvida, que a mão de Deus, a mão soberana de Deus, ela estava em ação. Até mesmo para ele ter ido para Ará na prisão, onde eram mantidos os prisioneiros do rei. Assim como quando José era escravo na casa de Potifar, e agora como prisioneiro, Deus continua o abençoando para que ele continuasse a ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. E assim como Potifar foi abençoado com a presença de José na sua casa, agora o carcereiro é abençoado com a presença de José na prisão. E por ver que José sucedia em tudo o que realizava, o carcereiro, ele deixou José encarregado dos outros prisioneiros e tudo o que sucedia na prisão. O carcereiro, ele não se preocupava com nada que tivesse sob responsabilidade de José. Já pensou? Você consegue imaginar isso? A confiança que o carcereiro tinha em José?
Vocês conseguem perceber a qualidade do serviço que José oferecia e executava? Vocês conseguem perceber a qualidade da confiança que ele passava? Por que isso acontecia? Porque o Senhor estava com José. Porque era o Senhor que concedia esse sucesso para José. Irmãos e irmãs, não pense que porque vocês resistiram a alguma tentação, vocês se tornaram merecedores de algo bom, de um alívio, de uma folga, de uma medalha. José ele resistiu ao convite de se deitar com a mulher de outro homem, e isso não fez com que José não sofresse. Pelo contrário, ele ainda foi falsamente acusado e depois ele foi posto numa prisão. Ele foi preso porque foi íntegro. Ele sofreu porque decidiu não pecar contra Deus e contra o homem que confiava nele. Numa situação dessas, eu talvez dissesse a Deus: poxa, Senhor, eu resisti à tentação e por causa disso agora eu estou na prisão. Eu não merecia isso. Orem por mim e não sejamos assim. A realidade do mundo em que vivemos é que a justiça dos homens não reflete a justiça de Deus. E pode ser que você esteja passando por uma situação de injustiça e, infelizmente, não há promessa que as coisas ficarão melhores. Não nesse mundo. E não posso dizer que as suas vitórias contra o pecado serão recompensadas pelo Senhor nesse mundo. Mas há o princípio de que a sua integridade é importante para que você seja usado por Deus como instrumento de bênção. Independente das circunstâncias, a sua integridade serve como um canal para o derramar das bênçãos de Deus. E acreditem nisso. Não existe maior satisfação para a sua alma do que ser usado pelo Criador e mantenedor da sua e da minha vida. Há 20 anos, eu estava jogando basquete. E um dos meus colegas de baba, ele era um pastor. E talvez ele tivesse a idade que eu tenho hoje. Ele sabia que eu era crente. E antes de começar uma partida, ele me perguntou: qual a coisa que lhe deixa mais feliz? E a partida começou e eu não conseguia pensar em nada mais do que saber que, por causa da minha fé no sacrifício de Cristo, eu tinha garantia da vida eterna. Então, depois que a partida acabou, ele me perguntou de novo, e eu respondi exatamente o que eu consegui pensar. A coisa que me deixa mais feliz é saber que, por causa do que Cristo fez por mim, por eu crer nisso, eu tenho a garantia da salvação. E eu passarei a eternidade ao lado de Deus. E ele me disse que existe algo que poderia me deixar ainda mais feliz. E eu concordo com ele. Ele disse: porque eu sei que um dia eu passarei a eternidade com Deus, eu posso anunciar para todos os meus amigos como eles também podem, se crerem, passar a eternidade ao lado de Deus. Não há nada que traga mais alegria à sua vida e à minha vida do que ele ser instrumento de bênçãos para o Senhor. Ser íntegro e ser instrumento de bênção para Deus tem o seu preço. Mas seguramente esse preço não é maior do que aquele que pagou o nosso Salvador. Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados e ele morreu por isso. E que morte! Aliás, o próprio Jesus, ele ilustra com uma vida totalmente íntegra e totalmente pura que nós podemos sofrer nas mãos de pecadores. Pecadores como eu e como vocês. A minha expectativa é que eu e vocês, irmãos e irmãs, saiamos daqui desejosos de sermos usados por Deus. E porque queremos ser usados por Ele,
vamos também desejar sermos íntegros e lutar contra as tentações que dia após dia nos provocarão. A nossa natureza, o mundo e Satanás, eles querem exatamente o oposto do que Deus quer. Ser fiel a Deus não é sinônimo de que as nossas vidas estarão seguras e isentas de problemas. Pelo contrário, Jesus disse aos seus discípulos que no mundo eles teriam aflições. E se verdadeiramente somos discípulos de Cristo, isso sim é uma garantia. A nossa integridade, ela vai se chocar com a cosmovisão desse mundo. Porque os valores de Deus não são os valores desse mundo. E para perseverarmos, precisamos nos lembrar e focar que Jesus venceu o mundo e nele nós somos mais que vencedores. Paulo disse, e eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Vamos nos dedicar ao chamado que Ele tem para nós. Porque se amarmos Ele mais do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa, Ele nos auxiliará a resistir às tentações e a ser o canal de bênção que nos dá tanta satisfação. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por um texto como esse. Muito obrigado pelas relações que existem, Pai, com outros capítulos que podemos ainda melhor comparar e perceber e às vezes nos avaliar. Obrigado, Pai, porque a tua vontade se manifesta de acordo com o teu soberano desejo. E, Pai, as coisas vão acontecer como o Senhor quer. A questão é se nós queremos participar disso ou não. Por isso, nos ajude a sermos íntegros, nos ajude porque queremos ser canal de bênção para outras pessoas, para nossa família, para os nossos amigos. Senhor, com certeza, não existe melhor satisfação do que ser usado pelo Senhor. Obrigado, Pai, e nos ajude a sermos exatamente isso. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.